Meu nome é Maria Eduarda Heriot, mas todo mundo me chama de Duda. Recentemente, mais como Bel, que é a minha empresa, que eu acho que o pessoal agora vê muito minha cara lá e me chama de Bel também. No meu caso, largar tudo foi largar a expectativa que as outras pessoas tinham sobre mim e até a que eu tinha sobre mim mesma, né? Eu cresci com acesso a bastante coisa, mas sem me sentir pertencente. E empreender foi uma busca, né, uma autodescoberta da Duda pessoa que estava virando uma profissional. Ao mesmo tempo que eu estava me descobrindo empreendedora, eu estava me descobrindo a Duda que não precisava suprir as expectativas alheias, né? Eu sou advogada de formação, vim de uma família muito amorosa, mas minha família, acho que todo mundo ali esperava que eu fosse dar certo no caminho tradicional, né? Eu fiz direito, minha família de servidor público, meus pais achavam que eu ia virar juíza, uma grande promotora. E aí, quando eu decidi empreender, eu sinto que a filha que nunca causou preocupação, porque eu sempre fui uma filha que passou de primeira na faculdade, tinha bolsa por desempenho, foi o caraca, deu errado ali com ela, né? Como assim ela vai empreender, tipo, sem receber salário, enquanto os amigos dela estão virando sócios de escritório, passando em concurso público, e ela vai trabalhar com um time de 2 pessoas, um de 19 anos, outro de 20, ela tem 24, e eles têm uma ideia, só isso que eles têm. Quando esse painel foi criado de uma história de quem largou tudo pra mudar tudo, eu fiquei pensando muito sobre o que isso significava pra mim. Empreender não foi só uma fase da minha vida. Assim, empreender virou a linguagem com a qual eu consigo me expressar pro mundo. Os meus incômodos e que no meio do caminho eu vou descobrindo que outras pessoas também se sentem incomodadas da mesma forma. Empreender é a oportunidade que eu tenho de criar um mundo que eu acredito e que eu quero viver, porque o mundo que me foi apresentado até aqui, às vezes, não cabia pra mim, me sentia muito desencaixada. E aí eu dei sorte no caminho de encontrar pessoas que também se sentiam desencaixadas dessa forma, né? Eu larguei o semidesenho que a minha vida já tinha pra poder criar a vida que eu queria ter. Comecei a empreender meio que de paraquedas, assim, porque eu tava formada, eu formei em Direito, eu queria largar, na verdade, e meu pai falou, não, você vai formar pra tirar o AB. Até hoje ele tem dificuldade de entender que eu não sou uma advogada. Ele fala, porque minha filha é advogada. Eu falei, pai, eu nunca assinei uma petição na minha vida. Eu lembro que o dia mais feliz foi quando eu passei na faculdade de Direito, assim, lá em casa. E aí eu lembro que quando eu formei, eu já sabia que eu não queria ser advogada, mas eu tirei a carteira da OAB, botei na mesa do meu pai e falei, ó, a partir de agora eu posso descobrir o que eu quero fazer? Ele falou, pode. Eu falei, então beleza. Eu caí de paraquedas, porque os meus amigos me ligaram e falaram, ó, vem ver o que a gente tá construindo. E eu achei muito maneiro. Eu nem sabia o que era startup. Eu fiz Direito na Federal Fluminense, assim, ninguém nunca falou sobre tecnologia aplicada lá, nada disso, assim. Eu fui descobrir depois de formada e ele falou, a gente tá construindo uma empresa que vai revolucionar o mercado imobiliário. E eu falei, caraca, que parada diferente, que loucura. E aí eu fui ficando. Só que esse meu início não foi um negócio programado. Eu não tinha, você vai entrar com tantos % de participação e você vai ser co-founder, etc. Não. As coisas foram se costurando à medida que eu fui vivendo a vida ali, né? Foi uma jornada de 4 anos e aí quando a gente se entendeu, a Duda já era parte daquele lugar junto com os meus antigos sócios. Eu até brinco, né, que eu falo que empreender me salvou, e me salvou mesmo, assim, de seguir um caminho que, cara, eu acho que eu seria muito infeliz. E por mais difícil que pareça, porque é difícil, as pessoas costumam glamorizar muito essa vida empreendedora e tal, cara, eu não mudaria nada. Tipo, graças a Deus, eu olho pra trás e falo, cara, que bom que isso aconteceu comigo. Porque é quem eu sou, assim, não é tipo, eu trabalho, eu empreendo, assim, faz parte de mim, sabe? Advogado, naquela época, hoje tá diferente porque o mundo mudou. Eu saí de lá achando que eu sabia tudo. Inclusive, quando eu comecei a empreender com os meus 2 sócios, eles eram mais novos do que eu achava que eu sabia muito mais que eles, coitada. Sim, porque eles me ensinaram muito, muito. Esse trabalho do ego, que é muito não, tá? Que a gente escuta, muito não. E você sai de um lugar, de uma faculdade de Direito, em que você é colocado, pelo menos naquela época, num patamar de tipo, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo. Você vai ter que pedir, convencer as outras pessoas a testarem o seu produto, porque você tem uma fórmula maravilhosa pro mercado e você tem que convencer aquelas pessoas de que aquilo é bom, porque as pessoas olham pra você e falam, não vou testar isso, nem de graça. Então assim, é tanto não que você recebe. E aí, se você não consegue ressignificar isso, é um processo muito doloroso. Até a gente ter o sim, foram, assim, centenas de não. E se você persevera, se você continua, se você acredita, isso chega, assim. Então, acho que foi muito difícil até a gente conseguir provar que o que a gente fazia tinha sentido. Pelo fato de eu ter uma segunda experiência agora, porque a minha primeira empresa foi adquirida, né, pelo Quinto Andar e eu tive uma história de sucesso, isso não significa que
não tenham inúmeros outros aprendizados que eu esteja passando, assim, porque construir uma solução que não existe para o mercado significa você convencer as pessoas de que o que você está fazendo pode ajudar a vida delas. É quase que você tomar muitos nãos em escala até você encontrar uma forma de conseguir comunicar para as pessoas que o problema delas você enxerga e você é capaz de solucionar. Se olhasse para trás e falasse, caraca, é um trabalho de humildade, de você abrir mão do ego muito grande. Foi um dos principais ensinamentos, assim, que eu tive. Hoje eu olho pra trás e falo, cara, que bom, porque você começa a transformar o problema e o desafio em combustível, assim. Toda vez que alguém me dá um não, eu falo, beleza, show. Como é que eu viro isso pra um sim? Não entra mais num lugar de, uma pessoa tá me rejeitando. Você é rejeitado 100% do tempo, todo dia. Se você consegue transformar isso, né, ressignificar e olhar de outra forma, sua vida fica mais fácil, não só profissionalmente, mas pessoalmente, assim, porque problemas vão existir sempre. A gente que é empreendedor, a gente sempre fala que você tem que se apaixonar pelo problema, não pela solução, porque a solução muda. Assim, o problema, ele tá lá. Eu acho que se você se apegar ao problema e não à solução, grandes empresas fazem isso, assim. Mudar a rota, você vai mudar por inúmeros motivos. A situação macroeconômica tá difícil, sei lá, o seu maior cliente saiu, assim. Você tem que saber se reinventar e continuar perseguindo o mesmo problema, sabe?